Olá! Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas não uma viagem qualquer, uma viagem lá pro comecinho de tudo, para a gente explorar uma das histórias mais antigas e importantes que existem. Usando o livro de Gênesis como nosso mapa, a gente vai desvendar passo a passo como o mundo foi criado. Vamos nessa? Olha só, é com essa frase que tudo começa. Simples, direta, mas com um peso gigantesco, né? Ela já prepara o terreno para tudo que vem depois, uma afirmação clara de que antes de existir qualquer coisa, houve um ato, uma intenção que deu origem a todo o universo. Tá, mas como é que era essa terra logo que foi criada? O texto pinta um quadro de um lugar de puro potencial. Pensa numa tela em branco, sabe? Vazia, esperando o toque do artista. Tenta imaginar essa cena. Um mundo que é só água, tudo escuro, sem ordem nenhuma. Um caos. Só que não era um vazio abandonado, não. A imagem do Espírito de Deus se movendo sobre as águas dá a ideia de uma presença ativa, uma energia ali, prontinha para colocar ordem na bagunça. E é aí que a primeira fase da criação começa. E o foco total aqui é em organização. É um grande trabalho de separar, definir limites e estabelecer as fundações do mundo que a gente conhece hoje. No primeiro dia, a luz é separada da escuridão. E pronto, temos o dia e a noite. No segundo, as águas são divididas e assim se forma o céu. Já no terceiro, a terra seca finalmente aparece no meio das águas e, na mesma hora, já começa a produzir todo tipo de vegetação. É um processo bem metódico de criar espaços, de criar domínios distintos. Agora, tem um detalhe muito legal aqui. É uma frase que se repete no final de cada um desses atos criativos. E Deus viu que ficou bom. Isso passa uma sensação de propósito, sabe? De satisfação. Como se houvesse um padrão de qualidade sendo checado e aprovado a cada etapa. Bom, com os espaços todos organizados, a narrativa muda de marcha. Agora não é mais sobre criar os ambientes, mas sim sobre preencher esses ambientes com movimento, com luz e, claro, com vida. E essa estrutura é simplesmente genial, de uma simetria incrível. Olha só, no dia 4, Deus cria o Sol, a Lua e as estrelas que vão governar o dia e a noite criados lá no dia 1. No dia 5, as aves e os peixes chegam para preencher o céu e as águas que foram separados no dia 2. E, no dia 6, os animais e os seres humanos passam a viver na terra seca que surgiu no dia 3. É um quebra-cabeça perfeito, tudo se encaixa. E aqui a gente tem a visão da obra completa. Cada passo anterior tinha sido classificado como bom, mas agora, com tudo pronto, os céus, a terra, o mar, tudo cheio de vida, a avaliação final sobe de nível. Não é mais só bom, é muito bom. Isso marca a conclusão do projeto, a harmonia total. E dentro desse sexto dia, a gente chega no que a história apresenta como o grande clímax de toda a criação, a chegada da humanidade. Essa declaração é única em toda a narrativa. Ser criado à imagem e semelhança de Deus, pela interpretação do texto, não tem a ver com aparência física, tem a ver com capacidade. Significa ter a habilidade de se relacionar, de criar, de raciocinar e, principalmente, ter a responsabilidade de zelar pela criação. Quase como ser um guardião do mundo. E para essa criação tão especial, um lugar igualmente especial foi preparado. Agora a história meio que muda a lente. A gente sai daquela visão panorâmica do universo todo e dá um zoom, um foco bem mais íntimo. Um jardim e o primeiro ser humano. Aqui o relato é mais detalhado. O homem é formado do pó da terra, o que cria uma conexão muito funda com o próprio planeta. Mas ele só se torna um ser vivo de fato com o sopro de vida divino. É uma união do que é terreno com o que é transcendente. Esse jardim, o Éden, é descrito como um santuário, um lugar perfeito com beleza, comida e água em abundância. E bem no centro dele, duas árvores muito simbólicas. A árvore da vida, que representa a comunhão eterna, e a árvore do conhecimento, que representa a liberdade e a responsabilidade da escolha. E desde o comecinho, o ser humano já recebe um propósito. Não foi feito para ser um espectador passivo, não, mas sim um participante ativo com a tarefa de cuidar e cultivar o jardim. Uma verdadeira parceria na manutenção da criação. Só que mesmo nesse paraíso todo, alguma coisa ainda faltava. O texto mostra um momento de percepção profunda. A solidão não é boa. Fica estabelecido ali que a gente tem uma necessidade fundamental de ter companhia, de se relacionar. E depois que a mulher é criada, a partir do próprio homem, a reação dele é de pura alegria,
de reconhecimento na hora. É a descoberta de um ser igual, um complemento perfeito. Essa frase poética marca o início da comunidade humana, da família. A semana da criação está quase no fim, mas ainda falta um último elemento, que é crucial. E o interessante aqui não é um ato de fazer algo, mas sim um ato de ser. No 7º dia, a obra está concluída. Deus para de criar. Esse dia é separado dos outros. Ele é diferente de todos os outros 6. E é importante entender que esse descanso aqui não é por cansaço. É um ato de cessar, de contemplar a obra que foi finalizada. Ao abençoar e santificar esse dia, Deus estabelece um ritmo para toda a criação, um padrão de trabalho que é seguido por um tempo de descanso e celebração. E assim, a narrativa da criação termina, não com um último esforço, mas com um convite à contemplação. E fica uma pergunta para a gente refletir, né? O que esse descanso divino nos ensina sobre o propósito do nosso próprio trabalho e sobre o verdadeiro significado de fazer uma pausa?